A audiência pública da causa animal, convocada pelo vereador Júlio César, com o apoio de todos os parlamentares, discutiu no plenário a programação da criação do Departamento da Causa Animal e de terceirização de serviços. Mas o encontro relacionado à questão de ONGs e atores desta vasta cadeia de serviços acabou discutindo o planejamento em relação a essas ações que agora estão sob a tutela da SEMA, com a recente criação em projeto de lei, pela primeira vez depois de muitos anos, de um departamento específico. Os diretores da SEMA vão conversar um pouco conosco em relação a esse assunto. Para a gente ter a perspectiva de como o departamento, do ponto de vista financeiro, altera esta projeção de realidade, Rodão, lembrar o orçamento, por exemplo, se você tiver aqui, de 2022 e o que está previsto para este ano, para a gente ter um quadro. Em 2022 nós tínhamos um recurso aí de 180 mil destinado apenas para a questão das clínicas credenciadas no programa de castração municipal, né? Com a criação do departamento nós já temos um orçamento previsto, né, para 2023 em torno de 3 milhões e 136 mil. Para 2024 já se pensa em 5 milhões e 446 mil reais aí. Neste ano, como é que vocês estão planejando já a distribuição em andamento desses recursos? Vai desde contratações de serviços, né, de abrigo para animais de médio e grande porte, serviços médicos veterinários, né, a contratação de uma empresa especializada na questão de campanhas de castração com castramóvel, né, que a gente vai contratar, e a contratação de serviços médicos veterinários, como raio-x, hemograma, exames, e a estruturação do abrigo municipal no prédio que foi cedido pelo Estado na Avenida Rodrigues Alves. No caso do abrigo, ele já está em andamento? Tem a contratação efetivada? Na verdade, assim, o abrigo ele vai ser construído, né, reformado, na verdade, com estrutura própria. Nós estamos fazendo agora o levantamento do custo de reforma para os próximos dias, para saber se a gente não vamos ter que lançar uma licitação ou se nós já temos tudo em ata de registro de preço. Dado o estoque de questão de castração e o esforço que tem de algumas entidades e ONGs, qual é a previsão orçamentária que cresceu bastante, especificamente para os programas de castração? Em torno aí de 1 milhão e 200 mil para 2023, né? O Sidney, como é que você vê essa questão da necessidade, por exemplo, que foi comentada aqui, de organização do cadastro? Primeiro, um serviço interno, da relação entre o departamento que tem na Secretaria do Meio Ambiente agora, criado por lei, como a gente disse, e a ação, por exemplo, relacionada aos vulneráveis, muitos bolsões de pessoas e animais, para que a SEBS possa ajudar nessa atuação da SEMA. Na realidade, a gente precisa, sim, esse departamento vai ser bem-vindo, até porque são aquilo que a gente colocou, até uso a fala do vereador Júlio César, a gente tem que cuidar dos animais, mas também das pessoas. A gente percebe que, por não ter uma política pública voltada aos animais, muitas pessoas começaram a se dedicar nessas colônias, esquecendo de si próprio. A ideia agora é trabalhar junto com a SEBS, com a própria SEMA, para que a gente venha assim, prestar um auxílio aos animais, mas também às pessoas. Elas também vão ter que entender que elas estão inseridas e elas também têm que se pertencer a esse meio que ela tem que viver. Agora, a construção de uma política organizada em relação aos vários setores, lógico, caminha com a criação do departamento específico, tem uma série de etapas ainda em andamento, como o controle, o cadastramento, o monitoramento das colônias, que são dezenas delas. Correto, Nelson. Por enquanto, nós estamos propondo aqui alguns, é importante deixar bem claro, programas, porque são ações que a gente sabe que precisa ser atendido de imediato, isso aí tem que resolver essas questões, por exemplo, que nem dessas pessoas dos abrigos, e nós temos outras ações. Agora, se não tiver uma política que haja um planejamento, porque hoje nós não sabemos nem quantos animais existem dentro do município, a partir daí a gente tem que descrever essas políticas junto com o Conselho, junto com a própria Câmara Municipal, para que nos próximos anos você tenha aí um plano de ação voltada para cada situação. Mas, por enquanto, os programas visam a dar esse suporte que até então não existia. Castração de clínicas, hoje tem 5 credenciadas, salvo engano 3 no centro e outras 2 para um programa de acordo com o que foi possível planejar para este ano? Sim, são 5. A ideia é a gente trabalhar levar as informações para as clínicas também, que a gente sabe que já existem também nos bairros, tentar trazer também essas pessoas para participarem, porque se a gente tiver algumas clínicas também cadastradas no bairro, isso vai facilitar a vida daquelas pessoas que dependem desse serviço. Então, acho que agora o Rodão vai conseguir, à frente do departamento que ele está assumindo, trazer, além das clínicas, as pessoas e também esses protetores individuais.
Para complementar aquele dado, tem a questão de apreensão de animais também. Tem uma rubrica orçamentária específica para esta ação. Isso, né? Principalmente no foco do médio e grande porte, né? Em torno, a gente estima assim, a contratação da empresa especializada nesse serviço em torno de R$600 mil por ano. Agora, com a população de cães e gatos, que independentemente da necessidade de atualização, é considerada, é conhecida como enorme aqui no município, e aí tem o estoque que ficou do tempo, a quantidade de volume que o poder público consegue fazer hoje efetivamente de castração é muito inferior à necessidade da fila. Sem dúvida, né? A gente precisa realmente estabelecer uma política de controle populacional e amplificar as ações que nós temos. Então, só esse ano a gente vai conseguir aí, pretendemos, né, fazer essa contratação para 3 mil castrações junto a uma empresa especializada e aumentar a verba para as clínicas credenciadas, para R$50 mil para cada clínica credenciada. Para entender a questão específica do castramóvel, por exemplo, que é um elemento dentro de todos esses fatores e ações, na proposta ele seria cedido para a utilização dessa empresa que vier a vencer esse processo. Essa é a proposta. A empresa vem com um ônibus que tem uma capacidade maior e utilizar o nosso em apoio às ações que vão ser realizadas. A ideia de usar como clínica, que você comentou ali, ao invés, por várias razões técnicas operacionais de mão de obra, como castração em si, seria um caminho para não deixar sem utilização a este veículo? É um caminho, né, até que a gente consiga discutir qual vai ser o destino mesmo, até a contratação própria, porque nós ainda estamos fazendo a contratação de médico veterinário, para estudo se a gente vai operar ele como castramóvel, ou com uma clínica móvel, ou como alguma outra estrutura de apoio para a prefeitura. Hoje a gente precisa desses médicos na estrutura para a gente fazer esse estudo técnico. Obrigado ao Roldão Sidney, que são diretores da Secretaria do Meio Ambiente. Você pode acompanhar na íntegra a audiência pública, a reunião no plenário, com todas as manifestações. Nós vamos ouvir também a secretária municipal do Meio Ambiente em outro boletim separado e o vereador Júlio César, que coordenou esta reunião.